Boa noite, pessoal. Vamos começar oficialmente aqui a nossa live. Hoje a gente tem um convidado mais do que especial. Vou explicar o porquê. Mas antes queria dar só um recadinho paroquial. Vocês podem convidar as pessoas clicando no coração ou mandando no aviãozinho aqui para os grupos ou pessoas que têm interesse sobre atendimento do cliente, que é a mágica das empresas, né? E, inclusive, quem tem interesse em empreendedorismo e intraempreendedorismo, que é o caso do Célio, né, que tem uma história muito bacana relacionada ao intraempreendedorismo. Acho que é um exemplo. E muito mais. Então, acho que hoje é uma noite fantástica. Eu estava esperando por muito tempo. A gente já tinha adiado esse momento várias vezes, né, Célio? Mas agora deu certo. E vocês também podem curtir um conteúdo específico para quem é empreendedor, quem tem interesse, quem tem empresa ou que não tem, que quer abrir sua empresa. Na bio da nossa conta, a Nath entrou agora, que foi convidada da última terça-feira. Vocês podem entrar no nosso canal do Telegram e receber um conteúdo específico que a gente está produzindo para ajudar as pessoas durante a pandemia e pós-pandemia. Estamos juntos nesse momento e continuaremos juntos. Robson vai acompanhar a gente. Ele vai anotar todas as perguntas que vocês vão fazer para a gente debater e ele vai fazer um filtro. Não se preocupe, pergunte à vontade. Todas as perguntas são notadas. Fábio Teles. Muita gente bacana, viu, Célio? E Robson hoje vai cuidar da experiência do atendimento de vocês aí no chat. Vamos ver como vai ser, hein? Vamos ver. Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, começando, eu queria, antes de mais nada, agradecer, Célio, pela oportunidade de estar aqui com você. Você é uma das pessoas no nosso ecossistema de empreendedor no Brasil que eu mais admiro. Desde a primeira vez que a gente se encontrou, já disse, esse cara é diferenciado, tenho muita coisa em comum com ele, no sentido de aprender, essa vontade de aprender sem parar que você tem, é uma coisa que, para mim, eu acho que é essencial para um empreendedor e para qualquer pessoa na vida, né? Até porque a gente tem algumas histórias parecidas. Nós começamos dentro do intraempreendedorismo, né? Nós tivemos a oportunidade de empreender dentro de empresas de outras pessoas por muitos anos. Começamos na área de manutenção de infraestrutura de TI, né? Juntos, a mesma coisa, 9 anos mais ou menos. Depois abrimos empresa de software e começamos a empreender. Então é muito parecido, então a gente conectou logo de cara. A gente gosta da palhaçada, você já foi de circo também, né? Eu sei que você já foi de circo e eu fiz um curso hoje faz 2 anos que eu fiz um curso de palhaço e eu acho que é muito importante a gente sentir mesmo a vida, fazer a coisa acontecer, e você é esse tipo de cara, né? Queria que você se apresentasse também, mas eu não queria deixar de dizer que você hoje é uma das empresas hoje mais bem conceituadas no país na área de atendimento ao cliente, experiência do cliente. Sou fã dessa empresa, parceiro entre aspas, mas quero ser parceiro na prática. Estamos dentro de um ecossistema de empreendedorismo no Brasil hoje que é fascinante, dentro da startup da Confraria, né? A gente conecta com o Brasil todo, com os grandes empreendedores, pessoas que querem fazer acontecer. A gente não é tão relacionado a resultados financeiros, mas sim a transformação da sociedade, não é isso? Nós também somos parceiro em outras coisas, em outros negócios, temos conexões em vários ecossistemas. Você é presidente do Alto Tietê Valley, não é isso também? Faz parte da comissão. Aqui a gente faz parte da CDL Jovem, que está fazendo alguma coisa parecida. Estamos fundando o Caatinga Valley, que é uma mini Alto Tietê Valley. Enfim, é muita sinergia, né? Muita sinergia mesmo. E trabalhamos no mesmo segmento. E isso prova que nós queremos ser diferenciados, porque poderíamos estar aqui falando sobre concorrência ou nunca nos falarmos, né? Pelo contrário, nós estamos nos ajudando. Né? E você é de São Paulo, eu sou aqui do interior da Paraíba, e a gente acredita que isso não é empecilho para fazer nossos negócios crescerem e transformar a nossa região, não é isso? Você também tem uma bandeira do Brasil em cima da sua casa, eu tenho uma bandeira do Brasil no meu escritório, eu tenho que olhar toda hora para essa bandeira e ter orgulho, né? Fazer a coisa acontecer. E é isso que a gente sempre prega. O patriotismo tem que ser importante, tem que ser divulgado, a coisa boa, procurar sempre encontrar coisas boas. Célio, eu não sei se eu já te apresentei, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você antes da gente entrar no assunto. Obrigado, Marcelo. Caramba, você fez a minha timeline quase que toda. Realmente eu fui circense, meus 15, 16 anos. O atendimento ao cliente está na raiz, né? Desde sempre, porque você, dentro de uma lona, de um circo, é muito sofrido. E é muito parecido
com o empreendedor. Então, por trás da lona, ninguém sabe o que acontece. Mas sempre a gente Sim. tem que estar com o olhar no rosto, o brilho no olhar, o sorriso no rosto, sempre para encantar seus clientes, para que esses clientes sempre continuem com você, né? Então, eu comecei a empreender com 21, né? Então, eu sou novinho ainda, gente, mas eu comecei a empreender com 21, eu já fechei empresa, já abri empresa, já vendi empresa. Hoje, eu tenho um grupo, eu faço parte da 3i Capital. Nossa principal empresa hoje, que é a mãe de tudo, se chama Desk Manage. A Desk Manage nasceu em 2012 com o propósito de ajudar as empresas a revolucionar os seus atendimentos, né? A melhorar os seus atendimentos. E nasceu de uma dor de uma grande empresa. Então, a dor de um grande é a mesma de um pequeno hoje. Então essa empresa nós fundamos ela em 2012. Eu sou fundador do Alt Valley, gosto muito de colaborar, de ajudar o intra e o empreendedorismo no Brasil. Realmente eu tenho uma bandeira erguida na minha empresa, sou patriota e quero que esse Brasil esteja melhor, né? Com educação, com saúde, com segurança. Mas uma das coisas que me engaja muito é o empreendedorismo. Eu estimulo meus colaboradores, os meus principais sócios hoje foram nossos colaboradores lá atrás, alguns estagiários, hoje toca operações sozinhos, então a gente estimula o empreendedorismo. Isso nos fortalece muito para a gente poder levar o atendimento. A gente se coloca sempre no lugar do cliente, né? Então, o empreendedorismo ajuda muito isso. Tá? Então, a gente tem várias iniciativas internas que a gente acaba trabalhando para estimular isso. Mas, enfim, a Desk Manager, cara, hoje que é o carro-chefe, há 2 anos nós somos consecutivos como líder em atendimento em plataforma no Brasil. Isso nos dá muito orgulho, porque a gente é capaz de mudar algo nas empresas no Brasil para atender melhor e ser competitiva com grandes empresas, né? Atendemos centenas de empresas, Marcelo, desde aqui em São Paulo tem uma grande rede, por exemplo, Cobase, que é um dos maiores shoppings para animais, Restock, que está no Brasil todo, que é do Dalina, que eles têm um conceito mais prime e levam atendimento tanto interno como externo. Porsche, né? Você é um cara que gosta de andar de Porsche aí no Nordeste, tudo. Nós atendemos a Porsche, então assim, o conceito de atendimento é de grandes empresas e eu atendo empresas pequenas também que tem 1 a 2 pessoas no atendimento, né? Unisys, enfim. Então, pequenas, médias e grandes empresas nós estamos ajudando no Brasil e fora do Brasil. O legal é isso. A gente está levando o conceito daqui de dentro para fora. O brasileiro ele tem um carisma, ele consegue respirar, né, uma empatia muito grande que em outros locais nem é mais seco, né? Então, a gente está levando assim, do Brasil para fora, né? O Desk nasceu com o conceito de Help Desk para empresas de tecnologia, mas ela vem mudando conforme as necessidades das empresas. Então, hoje nós conseguimos trabalhar em saque, que nessa pandemia que nós estamos passando, está muito, muito comum a gente conversar com saque, né? As ouvidorias para fazer as reclamações, os pedidos, dos e-commerce, que está tendo muita coisa em e-commerce hoje, as áreas de negócio. Então, onde tem, de um lado, eu tenho uma solicitação e do outro lado eu tenho um atendente, a gente entra no meio. Então, marketing, jurídico, financeiro, facility, a gente integra a empresa inteira com o intuito de prestar um bom atendimento do outro lado, desde um usuário interno, um cliente interno ou um cliente externo, que a gente às vezes nem sabe que é um cliente. Um cliente B2B, um cliente B2C, né? Um cliente pessoa física, um cliente pessoa jurídica. E a gente classifica que quando a gente entra na empresa, a gente tem 3 tipos de clientes, né? São os clientes aqueles clientes recorrentes que compram e a gente nem sabe quem é, ele entra na nossa loja, ele vai no nosso site, faz uma compra, nós não conhecemos, mas temos aquele cliente que é o freguês. Não sei se aí com teus clientes é muito usado esse termo do freguês, né? Aqui fala ainda. Se fala, né? Mas eu acho que tem que retomar e fortalecer o conceito do freguês. Porque o freguês é aquele cara que você chama de seu João, Dona Maria, seu Marcelo, né? Célio, que sempre está indo comprar e recomprando. E os seus familiares também vão comprar.
e tem aquele cliente que ele é o fã, né? Aquele Sim. fã que muitas vezes ele vai te indicar para outros mercados, para outras pessoas. Então, nós temos esses três conceitos de cliente que nós trabalhamos. Muitas das Sim. pessoas hoje, elas falam muito em atendimento ao cliente, mas se esquece que elas têm que converter esse cliente em freguês e converter ele em fã. Hoje nós falamos muito de experiência do cliente, Marcelo. Exato. Como se levar uma boa experiência para o cliente, como garantir que esse cliente tenha um sucesso com a sua empresa, com a sua compra, com a sua prestação de serviço, com o seu produto, né? E o atendimento ao cliente. Então, esses três pilares, a gente resume isso em um item que é muito antigo, mas se tem um nome para isso, que se chama Customer Centric. Que é você manter os seus clientes sempre no centro das atenções, né? Exato. O Customer Centric hoje tem que fazer parte da cultura da empresa. Então, se você Perfeito. tem uma cultura forte, você tem uma cultura centrada naquele cliente, eu tenho certeza que você vai ter uma boa experiência do cliente, vai ter sucesso no cliente, e o seu atendimento vai ser um atendimento de excelência, né? Então, desde o primeiro dia que um cliente seu vai ter uma experiência com o seu atendimento, você tem que pensar em como ele vai ter uma experiência, como ele vai ter um sucesso com a compra. Né? Então, a estratégia de todas as empresas hoje no Brasil e fora do Brasil tem que ser muito centrada no cliente. Vou dar um exemplo para vocês, o Nubank, né? O Nubank é uma fintech que tem um cartão de crédito como qualquer outro banco. O que ele fornece, os outros bancos também fornecem. Mas o que ele leva de diferente? A experiência no cliente e o atendimento. Só que em cima, os líderes, os sócios, os diretores, as pessoas que lideram o time de atendimento, pensam em uma coisa, no cliente. Então, se a gente não pensar no cliente, só pensar em venda, a gente não vai ter esses três pilares, que é experiência, atendimento e sucesso do cliente. Né? A gente trabalha muito, antes de falar de gestão, Marcelo, que era um dos temas, você falou, o que nós vamos falar sobre atendimento? Vamos falar sobre gestão, mas o gestor hoje tem que se preocupar com alguns itens super importantes, que é o time, que é a cultura. E a gente brinca que a gente apelidou aqui com os 10 mandamentos do sucesso do cliente, do atendimento ao cliente, né? Então, eu vou comentar um pouco sobre ele, depois a gente pode se aprofundar nos temas. Mas um deles, Marcelo, se ponha no lugar do cliente. Quando você se coloca no lugar do amiguinho, quando você se veste o sapato dele, né, você vai entender o que ele está passando do outro lado. Se ele está tendo empatia, se você está sendo cordial, se você está entregando o que ele pediu ou algo mais, né? Se a resposta for assim, dessas itens, for não, eu não estou entregando, não é o que eu prometi, você tem um problema. Agora você falou, se a resposta, Marcelo, for sim, eu me coloquei no lugar dele, eu estou entregando o que eu me prometi, aí um pedaço do sucesso do cliente está garantido. Tá? Então, hoje, ainda mais nessa pandemia, a gente tem que ser muito sensível. As pessoas que estão do outro lado, elas estão fragilizadas, elas estão passando por dificuldades, estão com problemas. Tem problema de todos os tipos, que eu acho que é um outro assunto, né? Que é a pandemia. Mas o atendimento ao cliente faz com que aquela pessoa do outro lado se sinta confortável. Eu até mandei uma foto para você agora, que eu estava comendo churros, né? A minha esposa pediu um churros pelo WhatsApp, veio 2 churros lindos. Falou, vem comer os churros, porque antes da sua live eu fui comer uns churros. Só que ela teve uma boa experiência com uma compra no WhatsApp a primeira vez. Então, esse encantamento tem que existir. Tem que existir o encantamento, a empatia. E ela foi impactada por um atendimento no WhatsApp. E o produto encantou quando chegou. Tanto é que a família inteira comeu, entendeu? Tá? Então, essa parte de se colocar no lugar do cliente é fundamental, tá? Tem que ser muito humano, tem que se colocar no lugar do outro. Aí uma outra coisa, Marcelo, que a gente percebe, e os gestores têm que ficar muito de olho, que é o desânimo no atendimento. As pessoas hoje, elas atendem, elas não têm um carisma, e elas não estão ali para dar o melhor dela, elas já chegam desanimadas por algum motivo. Então, o gestor é fundamental que ele tenha a percepção de olhar para o colaborador e saber se ele está com desânimo ou não. Né? Então, nada de ficar assim, ok, senhor Marcelo, ok, vou verificar. Gente, Marcelo, pode deixar, vou ver, sabe? Você tem que ter ânimo. Desânimo não leva a nada.
vai com vontade, vai com amor, porque eu acho que está faltando um pouquinho, né? Então, o desânimo é fundamental, o gestor está de olho, e olho no olho. Olho no olho, eu digo, no cliente, cumprimentar, né? Dá aquela mão, que hoje não pode ter o cumprimento, mas pegue firme, olho no olho. Uma outra coisa que é fundamental, Marcelo, você tem que conhecer a sua empresa, a empresa que você trabalha, o momento que ela está. Conheça os produtos, conheça o serviço. Tenho certeza que se você tiver o domínio do que você está falando, a venda, o encantamento, ele é certeiro. Então, aproveite esse momento, Marcelo, para poder dar treinamento para o seu time, invista em capacitação. É melhor você investir no seu colaborador hoje do que ir embora, né? Ou ficar com alguém que não conheça nada, tá? Então, e uma coisa assim fundamental, nunca duvide de você. Se você tem a informação, você conhece a empresa, você está com ânimo, cara, você tem que acreditar. Você não pode se levar, porque às vezes o cliente do outro lado, a gente às vezes não tem que se colocar no lugar do outro. Ele não está num bom dia, ele não vai ser cordial com você, mas você não pode duvidar do que você está falando para ele. Você tem que ter firmeza no que você vai demonstrar, ou que você vai vender, ou que você vai colocar para aquele cliente. Isso é fundamental, né? Se você não sabe, não tenha medo de falar assim, Marcelo, eu não sei, mas eu vou verificar com o meu supervisor, com o meu gerente, vou conversar com o meu amigo aqui do lado, eu já volto para você. Ou, sei lá, falar, daqui a pouco eu te mando uma mensagem e a gente vai resolver esse problema, tá? Então, é fundamental você também saber falar que não sabe e buscar conhecimento, tá? Claro, claro. É isso, Marcelo. E assim, cara, o dia a dia é feito de organização. Tenha muito bem organizado o que você vai fazer no seu trabalho, no seu dia a dia. As suas tarefas, elas não podem falhar. Se você falou que vai ligar para um cliente, ligue. Se você falou que vai mandar um e-mail, vai mandar um material, não deixa de mandar. Essa tarefa ela é fundamental para a sua credibilidade. Então, se você for um cara organizado, a chance de você ser assertivo e levar sucesso ao seu cliente, ela é muito grande. Disciplina é o nome disso. Então, é fundamental no atendimento se ter disciplina. Tá? Sim, com certeza. Na verdade, a disciplina, ela tem uma frase muito famosa que diz que a disciplina, ela devora a motivação no café da manhã, né? Então, se falta motivação, a disciplina resolve tudo. É isso aí. Levanta de manhã e organiza a sua cama. Começa aí. Se você fez isso, o dia vai render. Pelo menos você sabe assim, eu matei uma das atividades minhas, entendeu? Sim. Eu tenho algumas perguntas sérias aqui já. E eu queria saber se eu posso já passar para você para a gente ir debatendo. Pode ser? Depois a gente continua. Pode. Depois a gente continua. Vamos lá. Como medir de forma mais sincera possível a satisfação do cliente, especialmente nos pequenos negócios? Você tem algumas formas, né? Sem entrar muito em méritos de plataformas, mas você tem formas de você, primeiro, se você está num telefone, você pedir para aquele cliente, numa pesquisa de satisfação, avaliar o seu atendimento. E a gente tem percebido que os clientes que são muito bem atendidos, ou que têm um atendimento excelente, eles vão lá na pesquisa e falam bem de você, mas também quando esses clientes sinceros, eles não são bem atendidos, eles vão na plataforma e falam, olha, não fui bem atendido. Eu vou dar um exemplo, né? Falando de consumo, iFood é um caso real. Quando você vai fazer uma compra, logo na sequência você tem que fazer essa avaliação. Eu faço todas, tanto positiva como negativa. Isso estimula o estabelecimento ou outra empresa a melhorar. A gente tem hoje na plataforma do Desk Manager um módulo que se chama pesquisa de satisfação. A cada atendimento concluído, vai-se uma pesquisa que no máximo 2, 3 perguntas e ainda embaixo eu coloco assim, deixe um recado para o CEO. Esse deixe um recado para o CEO é um chamativo muito grande para você saber o sentimento daquele cliente com aquele atendimento. Não deixe para medir a cada 30 dias. Cada caso é um caso, né? Mas se você conseguir colocar que a cada atendimento você faça essa medição, é fundamental que você olhe todos. E aí você pode... Aí você tem formas de você gratificar tanto o seu colaborador com alguma coisa, um bônus, alguma iniciativa para motivar a equipe,
Mas também quando tem um apontamento negativo, faça o one-on-one com esse cliente, com esse colaborador, chama ele para bater um papo, não seja agressivo. Uma das coisas que nós fazemos aqui, somente quando tem o seu primeiro erro no colaborador, nós trabalhamos um erro, 10 acertos. Eu faço esse colaborador pegar um papel e ele faz o número 1 e coloca um X e o 10. Fala assim, olha, Marcelo, você errou, não tem problema nenhum, eu quero que você erre. Só que agora, a cada um erro, você tem que ter 10 acertos. E aí faz ele gravar esse papel, guardar, e fala assim, põe na carteira, que eu vou te pedir. Natural, no mindset dele, ele fala assim, eu tenho que errar, só que eu tenho que gerar 10 novos acertos. A chance de ele errar é pequena, e quando ele acerta, é motivador para ele levar isso para outras pessoas. Então, a gente usa esse conceito do 10, de um erro, 10 acertos, funciona muito, é mindset. E aí tem outras ferramentas, como NPS, que você vai medir o dia a dia e tal. Então, seriam essas duas. Mas eu gosto muito de trabalhar a cultura. Então, Marcelo, erra. Mas é 10 acertos, hein, neguinho? Porque depois você tá feito comigo. E aí ele não vai errar mais. E vai ser natural os erros, entendeu? Tá? Sim. Concordo plenamente. Eu tenho uma aqui do Hudson muito boa. Enquanto gestor, como posso acompanhar a minha equipe para buscar melhores resultados? Você tem plataformas. Vou dar um exemplo do Desk. Isso é uma plataforma que você pode acompanhar em real time o que está acontecendo. Mas eu gosto muito do humano. Então, um exemplo que nós fazemos e tentamos levar isso para os nossos clientes, tem as reuniões semanal de feedback com o time. Então, feedback é fundamental. Ainda mais agora que está todo mundo remoto, está todo mundo trabalhando com plataforma remota, com Zoom, com Teams, enfim. Faça acompanhamento remoto e faça one-on-one com o seu time. Então, faça um one-on-one de forma completa uma vez e a cada 15 dias, 30 dias, você cria um canvas ali de melhorias para aquele colaborador. Então, é uma forma de você medir consentimento. Então, você vai conhecer se ele está com problema, se ele não está com problema, se ele está na área certa, se ele não está na área certa. E outra, aí você bate os dados. Os dados estão falando uma coisa, ele está falando outra. Aí você vai trabalhar a gestão. Então, alinhe-se a tecnologia, a plataformas, mas não esqueça do humano. Porque quem está atendendo é humano. Então, às vezes ele não está no bom dia, às vezes o cliente não está no bom dia. Esses tópicos que a gente comentou aqui, que eu elenquei 10, eu falei só 5, é fundamental você olhar todos os dias e você só vai perceber isso no feedback. Sim. Tá? Então, eu trabalhei como travou um pouco, você tem como dizer só os primeiros 5, depois só dizer os tópicos dos 5, aí vai falar dos outros 5. Quais são os primeiros 5? A gente falou de se colocar no lugar do amiguinho, cliente, né? De se colocar, vestir o sapato dele. Desânimo, não pode existir desânimo na empresa. Conhecer muito o produto, então busca de conhecimento, entender o que você está vendendo é fundamental. Você não pode duvidar de você. Sim. Você é o cara, não eu. Então você tem que se vender muito bem. Organização, tarefas, e aí depois a gente ia continuar com os outros tópicos, né? Eu tenho uma pergunta aqui e eu queria pedir licença a você para mim tentar responder essa que eu gostei também. Vamos lá. Queria saber métodos eficazes para o atendimento de clientes no WhatsApp. Evitar aglomeração de pedidos de delivery para ser mais rápido. Pelo que parece, o cliente é um cliente de restaurante, né? Deve ter um restaurante. E a gente atende muitos restaurantes, atendemos uma centena de restaurantes. E, obviamente, a maioria desses restaurantes recebem hoje pedido pelo WhatsApp, né? Porque é cultural, todo mundo quer fazer o atendimento pelo WhatsApp. O que a gente fez? Nós desenvolvemos plataforma de duas maneiras. Primeiro, que a gente acredita que o WhatsApp ele é muito bom para ser mais rápido. Mas um restaurante que ele tem um produto diferenciado, que ele quer personalizar aquele atendimento, eu acredito que isso é o mais importante hoje no restaurante. Obviamente tem essas marketplace, o iFood, enfim, Quero Delivery, esses outros que a gente tem bastante aí. Mas se você quer trazer o cliente para próximo de você e mostrar tudo diferencial no atendimento, o ideal é tu ter um aplicativo próprio. Não quer dizer que você vai sair dos outros, você pode até ficar nos outros, mas as grandes redes estão fazendo isso, as pequenas redes também estão fazendo isso. Eu acho que isso é o ideal. Ah, Marcelo, mas o cliente não quer baixar mais um aplicativo. Tudo bem, ele faz o pedido pelo browser, não tem problema. Por quê? O pedido vem pelo WhatsApp
você manda o link para facilitar, para ele poder, como é que eu posso dizer, escolher num cardápio digital, e já facilita, não ter que ficar escrevendo no WhatsApp, errando, ganhando tempo. Eu acho que é justamente isso aí que ele está querendo falar. Sobre isso, sobre o texto. Então, exatamente. Aí o texto é uma coisa muito complexa. Às vezes tem 2, 3 pessoas falando ao mesmo tempo, você começa a falar com o outro, já ficou atrasado, você perde a sequência. E o que a gente desenvolveu foi uma aplicação para justamente para resolver isso. Então, o cliente entra em contato com você primeiro pelo WhatsApp, joia. Mas você pode fazer a seguinte pergunta. Você já conhece nosso aplicativo próprio? Foi uma pergunta fechada. E o cliente vai ter que dizer ou sim ou não. Aí ele vai dizer não. Você gostaria de conhecer e aproveitar as promoções específicas para esse aplicativo? Então, durante esse mês, nós temos uma entrega grátis nesse aplicativo. Você gostaria? A pessoa vai dizer, claro, né, que eu não vou pagar a entrega. Então, eu vou te mandar o link aqui. Quando você manda o link, a pessoa vai lá, faz o aplicativo, preenche rapidinho, já fez, já chegou certo na cozinha ou na área de produção, não tem erro, vai dizer o tempo de entrega, resolvido o problema. Eu acredito que esse é o melhor maneiro. O WhatsApp é uma ferramenta fantástica para humanizar, etc. Mas eu acho que quem está pedindo naquele restaurante e ligou para aquele restaurante é porque ele gosta da comida daquele restaurante. E aí é a hora de tu mostrar o teu diferencial. Porque quando você vai para um iFood ou essas outras plataformas, você não é o cliente, é cliente do iFood. Não é seu cliente. O cara vai lá como se fosse uma praça de alimentação. Ele está com fome, quer comer o que tem promoção e o que é mais barato. Não tem experiência, né? Quando ele liga para você, não. Opa, aí você vai poder mandar um bônus para ele, vai poder mandar uma pontuação para ele. No final de 10 compras, você vai poder mandar uma surpresa para ele. Inclusive, eu recebo direto aqui, que tem um cliente nosso que vende açaí, que eu compro muito e eu ganho sempre. Então, de vez em quando, o cara bate aqui e entrega um açaí, eu só posso morrer de alegria, porque eu não estava esperando chegar aquele açaí, mas eu não sabia que completei a quantidade de pontuação. É fantástico. Então, aí vem a criatividade, vem o marketing, você vai poder usar os pushs. Por exemplo, no WhatsApp, quando você manda aquele monte de foto das tuas comidas lá, seja lá o que for, vou dar o exemplo do açaí. Aquele monte de açaí chegando lá, no WhatsApp você fica com raiva, porque enche seu celular de foto, aí já estraga um pouco da experiência. E se chega só um push lá, só uma notificaçãozinha, olha, hoje nós temos uma promoção, comprando 250 ml, você ganha mais 100 ml. Um exemplo, estou dando um exemplo porque eu não entendo muito de açaí, só entendo de comer açaí. Cara, é fantástico, porque você estimula o consumo, né? Você criou uma impessoalidade e ainda estimula o consumo. Porque o gestor ele pode olhar com uma ferramenta dessa nossas, por exemplo. Ele pode dizer, pronto, o dia da semana eu tive mais consumo na segunda, na terça, na quarta, quinta. Pronto, a quinta é fraca. Ou então a terça é fraca. Então eu vou estimular o consumo na terça. Porque ele normalmente é fraco para bater a meta da terça. Então eu tenho clientes que ele tem meta diária de R$1.000 diário de venda. Então se está ali no início da noite e está vendendo R$500, ele diz, pô, tem que vender mais 500, né? Então ele faz um push, uma promoçãozinha, porque se ele fosse para um iFood, ele ia perder 12% do lucro dele, né? Isso é fato, é muito vantajoso, mas perde-se muito lucro, ou em outras plataformas é 8%, outra é 5%, então ali já incentivaria o cliente dele com 2%, por exemplo, uma Coca-Cola, que corresponde a 2%, ou sei lá, outra coisa, um chocolate, sei lá, o que dependendo do teu negócio, ou uma pizza doce, seja lá o que for, se você vender pizza, é diferente. O cara vai querer consumir. Eu então acho que o WhatsApp é bacana, mas para produção de delivery, existe hoje outras ferramentas volume, que podem. Né? Volume. Eu acho que volume é muito complexo para lidar no WhatsApp, porque você teria que ter vários atendentes ao mesmo tempo e com várias linguagens diferentes, né? Então, talvez o cliente não se habituasse àquele tipo de linguagem, no outro dia já é outro tipo de linguagem. Então, não sei se quando o volume é muito pequeno, eu gosto demais da ferramenta. Quando o volume é grande, você ultrapassa. Eu acho que tem que automatizar e aí vai gerar credibilidade para a tua marca, né? Vai aumentar a tua marca. E entre os outros diversos vantagens que tem com a ferramenta dessa. Nós estamos falando apenas de destravar o atendimento que gera uma experiência ruim, realmente, de fato. Sim, sim. Beleza? Robson, só um minuto. Sério, Robson, tem mais alguma pergunta para a gente aproveitar a pausa ou o Célio pode fechar os outros 5 pontos que são importantes? Porque eu vi que subiu alguns comentários e isso é interessante. Só um minutinho que o Robson está digitando aqui. Tem muito comentário. Agora começou os comentários, né? Aê!
Muita coisa bacana. Vamos fazer o seguinte, a gente comenta nos últimos minutos, os outros comentários, você quer dar sequência ao seu roteiro? Complementando algumas coisas que nós conversamos, inclusive sobre o aplicativo, né? Usar o WhatsApp Sim. ou usar o iFood, alguma outra plataforma. Sim. Uma das coisas que a gente tem que garantir é o prazo. Você tem que ter metas para poder cumprir os seus prazos, né? Então, se você falou que vai entregar em 40 minutos, você tem que entregar em 30. Sempre tem que ter uma margem, uma folga. Você falou que vai atender em um dia, atenda em meio-dia. Então, fundamental você cumprir no atendimento para levar-se uma boa experiência e aquele cliente voltar, recomprar, indicar, você tem que cumprir prazo. É o mínimo que a gente tem que fazer, tá? Então, prazos e metas é fundamental. A sua palavra vale muito, né? A confiança que você vai ter com aquele cliente é na sua palavra, no cumprimento dos prazos. E é muito importante você entender o amiguinho, né? O teu cliente do outro lado, a criticidade de uma solicitação, de um atendimento, de uma demanda que está tendo. Muitas vezes a gente deixa passar, a gente não entende que é urgente. Vou dar um exemplo, você falou da entrega do restaurante aí. Já é 1h da tarde, 2h da tarde, eu fiz o pedido às 11h30, já estourou meu prazo de 40 minutos, eu estou lá falando com você no WhatsApp ou no telefone, no que seja, e você não entende a minha criticidade, que eu preciso almoçar, que eu tenho crianças em casa, e eu preciso dar o almoço para ele, ou a janta, ou o que seja, né? Então, compreender a criticidade na solicitação é fundamental, né? Você tem que mostrar segurança no seu atendimento e se você entender o que a outra pessoa está falando, a garantia que você vai ter de sucesso ela é maior. Você não precisa resolver naquele primeiro momento, mas você tem que entender que é crítico para ele porque ele está te ligando. Eu estou com fome, eu não recebi meu computador e eu preciso fazer uma apresentação amanhã. O que eu vou fazer? Calma, eu vou te mandar um outro agora e depois a gente troca. Sei lá, você tem que atender aquele cara de qualquer forma. Tá? Você não precisa resolver o problema fim, mas o meio você precisa resolver. Tá? Sim. E não gaguejar, né? Se aquele cara falou para você, você falou que vinha em 40 minutos e você gaguejou, ele vai te fritar. Você não pode gaguejar, você tem que passar credibilidade para aquele cliente. Fundamental que você passe confiança e credibilidade. Então, não coloque na linha de frente pessoas que não têm a segurança. Você precisa colocar na linha de frente pessoas que estão prontos, soldados prontos, né? Falando de soldados, mas as pessoas que estão bem treinadas, conhecem o produto, conhecem a empresa, conhecem o prazo de entrega, ela não pode gaguejar. Então, fundamental isso, né? Para o cliente não ficar frustrado. Os clientes hoje estão se frustrando e não estão recomprando. O problema é a recompra. Então, lembra do cliente, freguês e fã? O cara não vira. Se ele não se sente seguro, porque você está gaguejando do outro lado, ele não vai recomprar. Então, ele não vai virar freguês. E é muito caro você conquistar aquele cliente de novo. Você não vai conquistar. Tá? Sim. E é fundamental, você comentou do WhatsApp, às vezes a gente é muito frio, né? A gente dá, ok, pedido efetuado, você não tem uma humanização no atendimento, isso te complica. E se você tem um problema aqui no Brasil, é muito sério, que são as concordâncias verbais, texto, português, você está frito. Por quê? Passa-se uma imagem ruim quando você abrevia no WhatsApp, ou no chat, ou no que seja, ou no telefone, quando você não fala com clareza, quando você não demonstra que você tem domínio pelo produto e você ainda fala errado, você tem que falar muito bem, corretamente. Uma forma de você ajudar o seu colaborador a melhorar isso é o quê? Leitura. Sim. Aqui, eu dei um exemplo aqui, ó, esse livro aqui, o estilo da Disney, né, de como encantar. Compre um livro, se você entende que aquele seu colaborador, ele é um cara bom, ele é o soldado para ficar na linha de frente, mas ele tem um problema sério com o português, compre um livro desse, compre um livro que agrade ele e dê para ele. E vai estimulando a leitura e a escrita. Então, concordâncias verbais e escrever muito bem é fundamental num bom atendimento. Tá? Muita gente não dá atenção a isso, mas você se queima às vezes com as piadinhas que as pessoas dão um print, joga na internet, e aí você vira um meme daquele atendimento. É muito ruim, né? Escrever o Brasil com C cedilha, essas coisas, né? Sim.
Olha, para finalizar, se adapte a cada cenário. Porque às vezes, você lembra do primeiro item, se colocar no lugar do cliente, você não sabe com quem você está falando. Então, assim, as pessoas que estão do outro lado, elas se frustram com tudo. Então, você tem que se adaptar. Tem hora que você tem que ser muito cordial, tem horas que você tem que doar mais. Às vezes, vale muito a pena você não ganhar naquele cliente naquele primeiro momento, mas você doar para ele, ajudar ele. Você tem que gerar rapport, né? Você tem que gerar muita empatia. Você tem que falar a mesma língua do cliente, Marcelo. Então, se você está falando com um advogado, é diferente de você estar falando com uma pessoa que trabalha na padaria. Não de diferente de pessoas, mas a cordialidade de um e de outro é um pouco diferente. Né? Então, como você tratar os dois? Você tem que se adaptar. Tá? Então, é fundamental que você entenda o cliente, você entenda o cenário que aquele cliente está passando. Né? Cada cliente é um cliente. E você tem sim que dar um atendimento personalizado. Não adianta você montar script e falar, vamos atender todo mundo e todo mundo do mesmo jeito. Não vai funcionar. Aquele teu cliente que teria que ter uma experiência boa não vai ter, que a garantia de sucesso do cliente não vai ter, e o teu atendimento vai ser bem ruim. Então, adaptar-se aos cenários é fundamental e ser humano, né? Uhum, perfeito. Eu tenho uma pergunta bacana aqui de Matheus, que ele está sempre na nossa audiência aqui. Eu quero agradecer ele. Acho que ele não faltou uma live desde que começamos com esse projeto. E obrigado, Matheus. Cerca de 80% das vendas são feitas do 5º ao 12º contato com o potencial cliente. Apenas 2% até o 2º contato. Qual a melhor forma de implantar o follow-up sem perder eficiência nos novos contatos, já que os PMEs, as pequenas e médias empresas, não fazem isso? Eu não sei o tipo do negócio do Matheus, mas... Ele tem uma agência de marketing digital. Marketing digital. Marketing digital, inclusive agora é o momento de investimento, né? Só que está todo mundo assim, ó. Todo mundo está com medo de investir. Sim, perfeito. Eu acho que entender, antes de você fazer os primeiros contatos, que nós fazemos isso, né? Nós fazemos uma venda, nós chamamos de outbound, né? Nós vamos atrás do cliente, nós caçamos esse cliente, acredito que ele esteja fazendo essa mesma coisa. Trabalhar a educação antes do contato é fundamental. É você alimentar esse cliente de informações da sua empresa, do seu produto, e despertar nele, no primeiro e segundo contato ali, que tem um percentual baixo ali, de às vezes não conseguir converter, ele tem que ter mais contatos, você tem que tentar ser sensível de conseguir mostrar para aquele cliente que a dor que ele está sentindo, você vai resolver. Isso é um pouco difícil, porque com marketing digital você consegue atender diversos tipos de segmento. Né? Não sei se ele está nichado, mas se ele estiver nichado é melhor ainda, porque ele conhece a dor mesmo. Agora, se ele for vender para nós, que é uma empresa de software como serviço, é uma dor, para vender para um varejista. É outra dor, para vender para uma indústria é outra. Então, entender a dor e alimentar ele com dores que você sabe que ele tem e que é perceptível de ele comprar de você para matar aquela dor a curto espaço de tempo, você encurta esse período de contato. Então, conhecer o cliente e doar um pouco mais para ele é fundamental. Aí tem várias formas de doar, né, Marcelo? O inbound, mandando material, WhatsApp, gerando um relacionamento. O que a gente está percebendo é que as vendas mais complexas, que, por exemplo, o marketing digital é complexo, apesar de ser disseminado, mas ainda é complexo das pessoas, dependendo elas, entenderem o que você vai entregar. Porque uma coisa é você fazer blog, de fazer post no Instagram, outra coisa é você cuidar da agência como um todo. É um ciclo de vida alto. Né? Você não vai conseguir converter rápido. Você não consegue converter muito rápido. Então, às vezes, você tem que também entender o ciclo de venda do teu produto. Claro. Tá? Eu tenho outro comentário aqui e uma pergunta da Adriana. Marcelo, pergunta para ele como abordar o cliente que nessa pandemia que chega ao estabelecimento sem máscara, descumprindo a norma sanitária. Temos que usar alguns itens do que a gente comentou aqui. Primeiro, a empatia,
fundamental. Entender por que ele está sem máscara, porque muitas vezes ele não, sei lá, por algum motivo, tem que se colocar no lugar dele, mas tentar demonstrar uma empatia de que ele não pode entrar porque ele pode ser contaminado, né? Que ele é o prejudicado, não você. Porque muitas vezes, se o cara tá sem máscara, é mais fácil ele pegar alguma coisa do que você que está de máscara, né? Sim. Então, tentar convencer ele de uma forma mais harmônica, mais humana. Sim. Falar, Marcelo, e outra, tem uma máscara junto ali. Uma coisa que está acontecendo aqui em São Paulo no metrô, não sei se vocês chegaram a ver, quem está passando na catraca sem metrô, o pessoal está dando duas máscaras. Na catraca sem máscara. Na catraca sem máscara, o pessoal está dando duas máscaras. Marcelo, toma aqui, uma para você, e se você vê alguém que não tem máscara, também está aqui, ó. Você pode doar para ela. E aí faz aquele sentimento da doação. Eu estou recebendo, eu também vou dar para alguém, entendeu? Então, é mais trabalhar o mindset daquela pessoa, que é importante ela estar, do que você ser impositivo. Você não pode entrar porque o patrão falou. Eu já vi várias no mercado, pessoal, o patrão falou que não pode entrar sem máscara, não posso te atender. Eu acho que tem formas de se falar. Então, ser mais humano, eu acho que é fundamental. Sim, não, com certeza. Esse momento é um momento que você tem que ser criativo em tudo, né? Inclusive nesse momento. Tem várias maneiras de transmitir. E qualquer tipo de preconceito sobre o que está acontecendo pode espantar o cliente, ou pode... Está todo mundo muito sensível nesse momento. Então, eu acredito que isso é uma boa dica de estar preparado para isso, claro. Você não tem como mudar o mundo, mas você tem que mudar pelo menos os seus clientes, as pessoas que te atendem, né? Mudar no sentido de ajudar a pessoa a pensar, desenvolver a pessoa, entregar um panfleto com um manual. Então já inibe um pouco, né? Se ela, nesse momento, você não conseguiu que ela usasse a máscara, mas na próxima vez que ela vir, ela dizer, opa, o cara me entregou um panfleto, me entregou uma máscara, ou entregou um brinde que auxilia a pessoa no entendimento. Ela, a próxima vez, naquele lugar ali eu vou preparada, porque lá o pessoal é organizado. Uma coisa que eu sempre uso nos negócios que eu faço parte é isso. Eu acho que você tem que ser o exemplo, você que tem que ser a mudança. E aí não é nessa questão de impor, não. Impor acho que nunca é muito... Nesse momento não é hora de impor nada a ninguém, né? Eu acho que é hora de educar. Então tudo que você for ter de boa ideia, sempre pense em educar, que... Principalmente falando para a Adriana, bola a maneira de sempre educar. Coloca uma TV no teu estabelecimento com um vídeo explicando o que é explicando o que é a pandemia. Procura algumas coisas um pouco chocantes também. Eu faria isso com certeza absoluta. No meu caso eu não preciso, porque a gente trabalha home office. Mas eu colocaria lá, ou então uma mensagem positiva, ou o que é que vai acontecer de bom se ela tomar essa atitude. Então coloca um som ambiente falando sobre a cada 5, igual um shopping, né? Olha, use máscara, porque isso é importante por isso. Cuide da sua família, pense em quem está ao seu lado. Então, criar mecanismos criativos de você tocar a pessoa, entendeu? Eu acho que tem várias maneiras de você munir o teu cliente de boa informação, criativas. Não faça a mesma coisa que você fazia antes, não serve mais. Não serve, tem que ser novo. Entendeu? Tem que ser novo. E outra coisa, nós temos uma bacana aqui também. Como será o consumo do pós-pandemia e o que levamos de positivo desse momento? É uma pergunta para ambos. E antes de mais nada, eu quero dizer para o Hudson que a gente tratou esse assunto já 2 vezes. E esses vídeos estão na bio do Instagram. Você pode ir lá e acessar o YouTube. E todas as outras lives que foram gravadas. Você pode estar tivendo 2 lives tratando sobre o pós-Covid. E eu acho que você vai gostar também. Pode responder primeiro, Sérgio. Cara, eu acho que, assim, se você ama o que você faz, é certeiro que você vai sair muito mais forte dessa. Você não vai ficar reinventando a roda, porque você já reinventou, você teve que reinventar, né? Sim. Eu vejo que tem alguns clientes que estão dobrando o faturamento. Claro, tem vários que estão passando por apuros, né? Uhum. Mas os que estão se reinventando, principalmente nesse momento, porque eu amo o que eu faço, por exemplo, atendimento, né? Nós amamos atender bem, nós fazemos de tudo para que o cliente esteja satisfeito. Uhum. A humanização que vai acontecer agora, que está acontecendo, ela está sendo mais clara, que a gente vai sair dessa para uma melhor, né? Como diz, mas uma melhor, eu digo de a gente prosperar nos nossos negócios, na nossa educação,
acredito muito que as empresas que estão passando pela crise, não que estão nela, vão sair muito mais forte. As empresas que estão na crise é um problema. E aí acho que é um papel nosso, o poder da doação, ajudar essas empresas, esses empresários, esses colaboradores que estão em dificuldades. E aí as empresas que estão passando, como o seu caso, né, Marcelo, nosso, nós estamos passando por uma crise, se adaptando, né? Porque o home office para todo mundo, nossos clientes colaborando nossos clientes. E eu não falaria só de cliente, Marcelo, que uma das coisas que ninguém dá atenção são os nossos parceiros. Os nossos parceiros, se eles entenderem que eles não são fornecedores, eles são parceiros, eles vão ser muito mais fortes. E se você conseguir ajudar também os seus parceiros, a chance de sucesso sua, ela vem em dobro. Porque quando você doa também para o seu cliente e doa para o seu parceiro, você movimenta o ecossistema. Então, por exemplo, você vê muita gente falar assim, de adote um empreendedor, né? Adote um empresário. Nós estamos fazendo muito isso aqui. Eu mesmo estou fazendo, ajudando. Eu pego a minha rede assim e falo, como que eu posso ajudar esse cara aqui que faz vidro, esse cara que faz, sei lá, que arruma carro, como que eu conecto ele? E a gente não dá valor para os nossos parceiros. E esses caras são os caras que nos ajudam a atender bem nossos clientes. Né? Os fornecedores dos supermercados, os fornecedores das indústrias. Como que esse cara está passando? Porque é uma cadeia. Então, se você entender que você consegue ajudar as duas pontas e mais os seus colaboradores, né, eu acredito muito que nós vamos sair muito mais forte. Com o poder da doação. O poder da doação ele tem um valor grande, Marcelo. Sim. E muita gente não dá valor. Tá? Beleza. Bom, Hudson, a minha opinião é muito parecida com a do Célio. Eu acredito que algumas empresas decidiram realmente passar pela crise. Eu acho que isso vem muito da cultura da empresa, vem muito sobre a leitura futura, porque o empresário que faz o dever de casa, o empreendedor que faz o dever de casa, ele tem que ser positivo, no meu ponto de vista, mas ele tem que pensar sempre no pior, entendeu? Ele não é que ele seja negativo, é ele pensar na pior condição, o que ele faria na pior condição. Esse é um exercício que eu faço, tá? Que você me conhece, eu sou uma pessoa extremamente positiva, mas me preparo sempre para o pior. O que eu tenho que ter plano A, B, C, D até Z. Independente. Lógico que ninguém pensava numa pandemia, mas, por exemplo, se existisse uma greve dos caminhoneiros, você faria o quê? Entendeu? Se tivesse um impeachment, você fazia o quê? Então, nós estamos acostumados a desastres. Nada comparado a uma pandemia. Nada comparado a uma pandemia, né? Acho que é um caso único. Mas eu estou percebendo que alguns empresários vinham preparados no sentido de estar capacitados, no sentido de estar estudando sempre, de estar se capacitando. Esse pessoal, por exemplo, ele entende de cara, Hudson, que o dinheiro ele não desaparece, em hipótese nenhuma, nunca desapareceu. Nem na Segunda Guerra Mundial desapareceu, imagina agora. Então o dinheiro só mudou de mão. Então ele tem estratégia para seguir o dinheiro. Por exemplo, ele adapta o produto dele aonde o dinheiro está. Ele adapta, aproveita, por exemplo, eu tenho vários clientes nossos, a gente atende acima de 1.000 clientes, né, um pouco mais de 1.000 clientes. E eu vi clientes nossos fazendo coisas fantásticas, adaptando. Eu vi restaurante que não podia fazer a casa, atender na casa, fez um delivery muito bacana. Quando voltar, ele vai ter 2 negócios, né? Vai ter a casa e vai ter o delivery. Eu vi cara que não vendia para o varejo do supermercado, que é onde o dinheiro está, por exemplo, um dos lugares onde o dinheiro está. Então, prototipando produto para o supermercado. Enfim. E, óbvio, algumas pessoas não vão ter muito o que fazer, mas é aquela coisa, troca de negócio também, dá um stand-by, isso é estratégia também. Isso é estratégia. Eu acho que o empreendedor, Ruth, você que é um cara que está na frente de um time, ele tem que realmente estar pronto, conhecimento o tempo todo, procurando conhecimento, transformando esse conhecimento dia após dia, e isso é uma coisa muito interessante. E é uma estratégia bacana. E pós-Covid, que eu acredito que nós já estamos do meio para o fim, nós já estamos num processo de retomada nos próximos 2 meses, eu acredito bastante em que a gente vai ter um mercado mais fértil. As pessoas estão mais humanas, estão querendo aprender mais, as pessoas estão doando mais, como o Sérgio falou. As pessoas estão querendo ter novas experiências, então é a chance de você fazer uma coisa que você tinha
um pouco de medo de fazer, com medo das pessoas não aceitar. Agora é a hora de testar. Eu estou testando tudo. Eu tinha 3, 4 projetos engavetados, coloquei na rua. Sem medo de ser criticado, porque as pessoas estão abertas ao erro nesse momento. Antigamente não estava, eu queria daquele jeito. Não, agora as pessoas, não, eu quero experimentar. Se você errou, tudo bem, tenta de novo. Então, eu acho que nós estamos num momento interessantíssimo. E eu acredito que quem não quebrou até agora não vai mais quebrar não, viu? Porque nós estamos num momento de retomada com certeza. A gente tem visto, as empresas se adaptaram, passou aquele momento de medo. E agora eu acho que a nossa live vai cair, Célio. Eu queria te agradecer, que é só 1 hora. Muito obrigado mesmo. Se faltou alguma pergunta, eu vou ver quem foi que mandou e vou responder. E fica aqui o convite para a gente ter outras oportunidades com outros assuntos, que eu sei que você tem muito assunto. Dá um recado final antes que caia aqui, por gentileza. Eu te agradeço muito pelo convite, uma oportunidade de a gente estar trocando essa ideia, né? Mas o recado que eu daria hoje é assim, pense em como doar para os seus clientes, sabe? Eu falei bastante da palavra doar, mas para poder refletir que quando você doa, mesmo que ele não compre hoje, ou que ele sentiu que não foi bem atendido, ele vai voltar com você. Sem dúvida. Ajude aquele cliente, ajude aquele parceiro, ajude o seu colaborador. Então, assim, quando a gente sair dessa, o humano, né, de a gente, o cliente entender que você foi humano em falar que errou, e falou que ia mandar e mandou, cumpriu o prazo, se não cumpriu, enfim. Eu acho que o poder da doação nesse momento é fundamental para o sucesso do cliente. Perfeito. Ainda está tempo para até responder mais uma. Confira nosso... Osmar tá perguntando. Quer saber, Osmar tá perguntando, como sobreviver a esse momento? E a gente tem os vídeos lá no YouTube, Osmar, falando exatamente sobre esse assunto. Se você ia no nosso link da bio, você vai entrar no YouTube e tem lá um assunto sobre estratégias para sobreviver a esse momento. Beleza? Obrigado, Célio, mais uma vez. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado esse tempo todo. E a gente está disponível sempre que precisar. Nossos canais estão aí no link da bio do nosso Instagram. Tudo bem? Obrigado, Célio. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Se cuida. Tchau. Tchau.